Ora bem, amigos, vamos dar um pulinho num instante ao passado. Olha, 4 lindas meninas aqui em 1904. Portanto, há 121 anos. Elas, se fossem vivas, tinham agora uns 125, 126 anos, essas meninas. Aqui, cada uma com a sua letrinha, 1904, e cresceram, viveram, não, cada uma teve a sua vida, não se sabe como foi e como não foi, mas passaram a sua vida e já estão debaixo da terra há muitos anos. Ora bem, passamos à seguinte, aqui milho de vassoura a ser preparado, ali encostado à parede, o milho de vassoura, para se fazer as vassouras, aí tanto que se falava no nosso tempo no milho de vassoura. Passando a esta foto, muitos, mais ou menos daqueles anos 50 e 60, lembram-se bem dos cambulhos de milho que se punha o milho a secar em cima das telhas, em cima de palheiro, está-se a ver aqui em cima ali das telhas e também ali mais ao lado os cambulhos de milho para o milhinho secar, hein? Era assim, apanhámos isso tudo. Nesta foto também a gente lembra-se das casas que costumavam ter umas árvores, e pendurava-se também os cambulhos de milho nas árvores. Tudo servia para meter o milho a arejar e a secar do nosso tempo. Nesta foto vemos a tradicional casa, ao lado, neste caso, vemos 2 burras de milho. Praticamente naquela altura, as casas, o pessoal que tinha terra, todas as casas tinham a sua burra com milho, não é? Aqui nesta vemos que aqui há milho em abundância, ali um X, 2X ali, portanto, uns paus entrelaçados com os cambulhos, e aqui ao lado 2 grandes burras de milho, bem altas e bem arranjadas. Portanto, isto aqui era uma casa, a tradicional casa daqueles anos 60, 50, 60, mas uma casa bem atarefada para se ter 2 burras de milho e mais aquele ali ao lado. Portanto, aqui havia muito trabalho, muita dedicação à terra. Nesta fotografia, esta fotografia no Raminho, sei bem onde é. Também vemos aqui o velho palheiro, ali uns jamães encostados ali ao palheiro, uns bidões aqui à frente e 2 burras de milho também aqui no Raminho, e ali debaixo das burras deve ser batata doce, parece-me ser batata doce. Lá ao fundo vemos a pastagem e a serra do Raminho, quase que se vê aqui para o lado direito um bocadinho ainda do pico rachado. Nesta foto, antes de 1974, os exames da 4ª classe eram assim, é verdade, eram assim. Ainda apanhei este tempo, quando descia o exame e os diretores ou inspetores ali à nossa volta a examinar, a gente ficava nervosos a fazer o exame. Belos tempos. O exame então da 4ª classe, e fiz o exame da 4ª classe, foi com o professor António Manuel do Raminho, que faleceu novo, e foi então na escola Infante Dom Henrique, no Alto das Covas, que fomos lá então ao exame. Éramos acho que 9 ou 10, e fomos todos no carro, num Opel Kadett do professor António Manuel, em 1971. Nesta foto vemos, deve ser ali pelo mês de Abril, pela Páscoa, uma dança de carnaval. Esta dança de carnaval é este lugar aqui
é em São Bento. Em São Bento, uma dança que o pessoal costumava dançar nos caminhos, ali pela Páscoa, as danças de Páscoa. Nesta seguinte vemos aqui Praia da Vitória, com certeza anos 50, 60, aqui uns caminhões, deve ser já umas tropas ali da base americana, os militares, a tratarem já em trabalhos aqui do porto da Praia da Vitória. Nesta outra vemos, aqui nesta foto vemos junto ao Império de São Pedro, o Império de São Pedro, um império também muito antigo, e aqui esmolas em cima, deve ser pelos boldos, pessoas às varandas, tudo com aqui São Pedro em festa. Reparem nas casas com as pessoas às suas varandas, todas com colchas por aí fora. Havia aquele brilho das festas e o pessoal de se apresentar. Ainda vemos aqui em primeiro plano, aqui à direita no passeio, uma senhora, e deve haver mais, uma senhora ainda com aqueles trajes antigos pela cabeça, toda tapada, vestida de preto, pequenas com os seus chapazinhos, uns meninos também. Isso também já foi há muitos anos que foi tirada essa foto, sei lá, uma foto talvez perto de 100 anos, 90, 100 anos. Desse pessoal que está aqui, já tudo andou. Nesta foto vemos aqui um ganadeiro com os seus pastores, daqueles homens valentes da Ilha Terceira. Isso eram homens que tinham uma força imensa, puxados no trabalho. Isso eram homens que, quando metiam as mãos, os gadães, numa coisa qualquer, isso parecia a ser tratores. E vamos passando à frente. Nesta foto vemos, isto aqui é no Posto Santo, uma tourada. Também uma foto já muito antiga, ainda nem sequer tinha ali a igreja. Também uma foto, o pessoal com os seus casacos, os seus fatos, os seus bordões, numa tourada, então, no Posto Santo. Aqui vemos o famoso João dos Ovos, El Pulguita, todo salaroso. O João dos Ovos era muito prezado e adorava portanto, o toureio, aquelas fardas, aquela vestimenta dos toureiros que andavam na praça. E então ele também uma vez ou mais do que uma vez, vestia aquelas fardas, ele gostava. E então cá está o famoso João dos Ovos, dando aqui o seu olé com a capa ao touro, não é? Também foi um personagem que marcou a sua época, como o João dos Ovos e como muitos outros que marcaram a sua época. E é como eu às vezes digo, todos nós temos a nossa época, o nosso tempo, e depois acaba-se porque a gente vai-se embora. E hoje em dia ainda se fala no João dos Ovos, lá uma vez ou outra, não é? Ainda a nossa geração ainda vai buscar isso. As próximas gerações já não sei. Chega-se a um ponto que tudo passa e até tudo se esquece, não é? Nesta foto vemos uma tourada em São João de Deus, também já antiga, ainda caminho de terra, vê-se ali o touro a levantar a poeira, ainda alguns soldados aqui
que muitos soldados saíam ali do quartel diretamente para a tourada, vinham vestidos com a roupa militar. Isso deve ser uma tourada aí pelos anos 50, 60, por aí, no Largo de São João de Deus. Passamos a outra. Nesta foto vemos a antiga Caixa Geral de Depósitos. A antiga Caixa Geral de Depósitos, como podem ver, um edifício muito mais bonito do que este que tem agora, que toda a gente, quando se fala nisso, toda a gente reclama, mas que naquela altura foi permitido fazer esta nova versão, como temos hoje, a Caixa Geral de Depósitos, mas esta que estamos a ver, na minha opinião, era um edifício que assentava muito melhor aqui na cidade Património Mundial. Um edifício também já mais moderno do que as construções que o ladeavam, mas mesmo assim tinha uma traça que assentava melhor do que esta que temos atualmente. Mas quem dá ordens e faz muitas asneiras. Os mandantes cometem muitas asneiras e está feito. Bem, passamos já ao seguinte. Vemos aqui um vendedor de fruta. Ora bem, um vendedor de fruta com 4 cestos, 2 nas muletas, um mais pequeno pelo braço de lá e este grande aqui. Isso está aqui um bocado de peso, só este cesto maior, bem carregado de fruta, e então descalço, reparem como é que ele está com o seu fatinho, a sua boina, mas sapatinhos nada. É interessante porque o pessoal tinha uns casacos, tinha a sua vestimentazinha todos prezados, mas parece que os sapatos eram um item mais caro ou difícil de fazer, porque é interessante o pessoal com os seus fatos, mas descalços. E era assim, ainda apanhei o tempo de se andar descalço. As coisas começaram mais a mudar a partir dos anos 60 para a frente, mas ainda apanhei, mesmo nos anos 70, pessoas descalças e que andaram sempre descalças até irem para o caixão. E foram para o caixão descalços. Ainda apanhei 2 ou 3 pessoas assim. Bem, passamos já à frente. Temos aqui uma tourada à corda na base aérea número 4, 1970. Dentro da base houve também uma tourada em 1970. Havia naquela altura muitos americanos e, portanto, e também a Força Aérea Portuguesa. Havia muito convívio entre os americanos e os portugueses, e os americanos gostavam também, muitos americanos gostavam desta tradição. E com certeza que o comandante, naquela altura, um gajo porreiro, e autorizou a que se realizasse uma tourada à corda. Não sei se foi só esta, se houve mais alguma, mas pelo menos essa houve dentro da base das lajes. Passamos à seguinte, aqui uma foto com muita gente. Sabem onde é isto? Reparem, isto é na Serreta, no Pico da Serreta, na sua segunda-feira. Hoje em dia não tem nada a ver uma coisa com a outra, juntava-se até lá acima ao pico. Vejam lá o povo que tem aqui. Hoje em dia só um bocadinho, cai mais abaixo, que se vai juntando ali umas pessoas. Naquela altura, muita gente, o pico ficava todo, digamos, como se costuma dizer, coalhado de gente. Muita gente no Pico da Serreta na sua segunda-feira, também já há muitos anos. Talvez essa foto, anos 50, 60, até 70, mais ou menos por aí, dentro desse tempo. Aqui vemos homens
fazendo uma seve com vimes. Naquela altura, esse pessoal de trabalhar em vime era uma indústria, porque usava-se muito o vime para fazer as seves, que era, portanto, digamos, um tapume. A seve era um tapume que se metia no carro de bois para se transportar um pouco de tudo, não é? Essencialmente milho e outras coisas que podiam, portanto, que precisavam deste tapume, digamos assim. E não era só as cheves que se fazia-se muito também cestos de costas, cestos de asa, os cestos de costas para acartar um pouco de tudo, era tudo com cestos e essencialmente para se vindimar e para acartar a uva, era tudo com cestos de costas. Então esta indústria do vime era muito utilizada na nossa Ilha Terceira. Hoje em dia praticamente está fora, está mesmo acabando. Pode ter aí uma ou duas ou três pessoas que ainda fazem alguma coisa em vime, mas já muito pouco, e já foi, portanto, já pouco interesse. Interesse não é no sentido de não se gostar de ver aquilo, mas no sentido de utilizar. As coisas mudaram. É interessante, no Cabo do Raminho. Este carro está mesmo aqui parado, ou para tirarem a fotografia ou alinhamento, mas de qualquer forma este carro que está aqui com o seu condutor e um senhor de costas a andar para baixo, está mesmo nesta zona onde agora a estrada do Cabo do Raminho está interdita, está fechada. Portanto, aqui é Cabo do Raminho, e pelos cerrados ali dá-me a impressão de que aquilo é milho, dá-me a impressão disto ser no verão, talvez mês de julho, agosto, por aí. E lá ao fundo vemos, portanto, lá ao fundo o Pico Rachado, e vemos aqui uma panorâmica aqui do Cabo do Raminho, onde a estrada hoje está, infelizmente ainda está fechada. Nesta fotografia vemos uma foto também muito antiga, movimento no mercado. Ora, no mercado Duque de Bragança, reparem o movimento, as pessoas que estão aqui. Naquela altura, muito importante o mercado, as pessoas vinham das freguesias para aqui trazerem os seus materiais, aquilo que se cultivava, e naquela altura cultivava-se muita coisa. O pessoal da cidade vinha todos os dias de manhã fazer as suas compras, e então o mercado Duque de Bragança era muito importante para as pessoas aqui da cidade, e havia aqui muito movimento. Eu ainda nos anos 70, ainda apanhei aqui muito movimento na Praça do Mercado. Depois as coisas foram evoluindo, começou a aparecer outros mercados, e então quando começou a aparecer aí as grandes superfícies, isso começou a cair, começou a ficar mais complicado. Parece que vão agora fazer um mercado novo, mas na atual situação e na atual forma de vida, como antigamente, não sei se vai ter
muito sucesso, porque os produtos da terra também já não são muitos, a maioria o pessoal já não querem trabalhar, o pessoal está muito virado para as grandes superfícies, tem muita variedade. Não sei até que ponto será muito, terá muita aceitação das pessoas, porque para comprar coisas que vêm de fora, laranjas e maçãs e outros vegetais, então vamos às grandes superfícies, não é? Se fosse para comprar coisas da terra, mas é como eu digo, para trabalhar na terra já não está muito fácil e vamos cada vez para pior. Vamos, como diz o outro, vamos andando e vendo. Como eles quiserem, a gente também quer. Vamos passar à seguinte. Olha, cá está a famosa estalagem da Serreta, o que isto era e o que isto se tornou. Hein? O que isto era e o que isto se tornou. Este lugar, hoje em dia, está todo destruído, só se aproveita as paredes e mesmo assim já não é muito bem, já algumas já estão a ficar despachadas, até as próprias paredes, foi tudo partido, foi tudo vandalizado. Isto era um lugar, muita gente, eu sei que muita gente olha para essa estalagem da maneira que aqui se está e sente pena. As pessoas da nossa ilha sentem pena deste edifício estar da forma que está. Amigo da terceira.